Boa noite, pessoas. Gostaria de agradecer a presença das 17 pessoas, dos 17 alunos e alunas. Espero que estejam bem, se cuidando ainda, apesar que ainda temos aí um período pela frente ainda de distanciamento social, né? E vamos em frente. Na noite de hoje, nós vamos fazer a chamada vista de prova. Nós vamos passar aí pergunta a pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento. E aí, em seguida, entraremos no conteúdo do segundo bimestre, porque hoje oficialmente inicia-se o segundo bimestre, tá, gente? Então, não podemos perder de vista que uma fase já se encerrou. É importante que vocês verifiquem o cômputo das notas, das atividades, da nota da prova, desafio de nota máxima, caso vocês tenham, para a gente começar um segundo bimestre assim com bastante tranquilidade, tá bom? Então, queria compartilhar com vocês as perguntas de prova, para que a gente consiga aí fazer um apanhado do que foi a prova tão difícil desse bimestre. Concordam comigo? Sim. Sim. Muito difícil. É o sim que eu devo, é o sim que eu devo analisar ou o ha posteriormente? Não, sim. Ah, o sim. Então tá bom. Fico muito contente com isso, viu? Então deixa eu carregar aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim. 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 Alguém não consegue enxergar? Acho que a pergunta melhor é essa, né? Tô vendo. Apareceu para mim. Apareceu, Vitor? Sim. Ah, que bom, né? Então, pessoal, só para vocês terem como informação, a média geral da sala me deixou muito satisfeito, muito contente, foi de 8,57. Número bom, não acham? Sim. Sim. Então, isso me dá a certeza de que, de alguma forma, vocês tiveram bastante tranquilidade e facilidade para responder as perguntas. E o meu desejo é que vocês tenham abstraído, tenham conhecido um pouco do direito empresarial e tenham aproveitado esse conteúdo como interdisciplinar com as demais disciplinas, né? Isso é muito importante porque quando vocês vierem a exercer cargos de confiança em empresas, vocês pelo menos já têm uma noção jurídica do que é um empresariado brasileiro, né, do empreendedorismo brasileiro. E o conjunto de regras, né, que conduz a conduta coletiva de todas as empresas e empresários no Brasil. Tá? Então, quero começar com a vista de prova, passando pela primeira pergunta, que foi essa daí, ó. É uma pergunta que nós chegamos a comentá-la a respeito, né, nas aulas anteriores. Vocês tiveram aí um simulado para poder também aproveitar esses conteúdos. Então, acredito que ninguém tenha tido, assim, grande dificuldade, né, principalmente pelo fato de que a palavra que estava destoando, né, para que a afirmativa, a alternativa A fosse a correta, era essa daqui, ó. Né, porque, no caso, em Roma, não havia um conjunto de leis que tivesse, que conseguisse dar conta de abarcar todas as possibilidades, né, contidas no direito comercial. Então,
alternativa correta, alternativa A. Então, parabéns para aqueles que acertaram. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre essa primeira pergunta da prova? Ou foi tranquilo? De boa. Foi Foi boa? tranquilo, eu já lembrei direto do simulado. Né? Não é proveitoso a gente sempre fazer um simulado, apesar que o simulado ele serve como um combustível para rever alguns conteúdos, mas é sempre importante, porque a repetição da informação traz para a gente essa possibilidade de ficarmos mais tranquilos com relação à pergunta, né? Não sei se vocês concordam ou não. Vamos para a segunda pergunta, que também teve a ver com o simulado que eu passei para vocês. Né? Então, o médico, desculpem, a pergunta era bem específica, né? Então, por isso que precisa ter a máxima atenção ao ler a pergunta para responder de fato aquilo que a pergunta está desejando. E essa pergunta ela era bem contundente, né? Quais as pessoas que são impedidas, né? Então, o único profissional que não é impedido é o médico coordenador, porque ele tem a característica de empresa, né, de empresário, que possui uma atividade organizada, e a organização significa ter capital, ter trabalhadores, né, em conjunto a essa pessoa jurídica, e ele mesmo que, né, atenda a sua especificidade de profissão, mas ele é um coordenador de uma natureza jurídica, de uma atividade econômica jurídica. Professor, tá mudo. Eu tive um problema aqui com o sinal. Conseguiram? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, Sim. não se espantem, às vezes é problema de Wi-Fi, mas logo em seguida já retorna, tá bom? Não fiquem com receio quanto a isso. Então, vocês entenderam a natureza da pergunta e a característica, né, que foi exigido de vocês, né, que tivessem bastante atenção com relação à pergunta, né, porque quando nós vemos, por exemplo, uma, duas, três, quatro respostas que se encaixam nessa situação de impedimento, normalmente isso não pode acontecer jamais. Normalmente nós deixamos a última, se as quatro primeiras estão dentro da proposição da pergunta, a quinta também vai estar. Então, seria muito mais, vamos dizer assim, seria normal respondermos a letra D de dado, né? Mas só a título de orientação, tomar bastante cuidado, porque cada alternativa nos leva a sempre voltar à pergunta, né? Então, os falidos são impedidos, sim ou não? Os leiloeiros e corretores são impedidos? E não posso deixar ou relaxar de perguntar, médico coordenador é impedido? Opa, aí não. Nesse caso, ele tem toda a possibilidade, sim. Então, só para evitarmos futuros equívocos, né, de deixarmos, por exemplo, a última alternativa como uma forma de errarmos, né? Alguma dúvida com relação a essa pergunta ou não? O silêncio é um sim ou o silêncio é um não? É um não. Que sim. Não, É um é um não? É um sim, estão sem dúvidas. Tá bom. Então, o silêncio foi um sim, ou seja, né, foi tranquilo, vocês lembraram do simulado e responderam corretamente. É isso? Espero que sim. Vamos para a terceira pergunta, que também tinha a ver com o simulado, né? Então,
conceito de fontes de direito, né, são todos os modos, né, pelos quais, ou todos os caminhos, né, pelos quais se estabelecem as regras gerais, né, podendo assim ser dividida em fontes materiais e fontes formais, tá? Então, essa também eu acredito que todos tenham conseguido responder sem maiores problemas. A partir da 4, precisou aí realmente um pouquinho mais de disciplina, né, de busca por informações. Então, os princípios gerais, né, do direito, né, se nós observarmos aqui a primeira, livre iniciativa, correto, né, então as empresas elas possuem isso e é protegido pelo Estado, né, a livre iniciativa para empreender e escolher a sua atividade econômica. Por outro lado, né, o princípio jurídico de liberdade de contratação, ele também está inserido no ordenamento jurídico, e não proibição de contratar, né? Então, ficaria aí bem mais simples a gente entender que o Estado, ele procura prover recurso, e não restringir recursos ou restringir direitos, né? Temos aí o regime jurídico privado, né? Todas as empresas precisam ser constituídas juridicamente. A livre concorrência também é um princípio do direito empresarial, que dá essa liberdade de eu querer concorrer com qualquer outro ramo de atividade que seja aderente, né? Agora, a função racional da empresa, não. A empresa tem uma função social e não racional. Então, nós vimos lá que as empresas, além de prover recursos, né, para o seu ambiente interno, né, contratando, pagando salário, né, oferecendo, desde que possível, benefícios, no sentido de atender à hierarquia das necessidades humanas que nós conhecemos de Abraham Maslow, mas não existe essa função racional, né? A função racional está dentro do corpo da administração de empresas, ou seja, o gestor empresarial, ele atua de forma racional, né? Então, ele verifica os recursos necessários para atender demandas e sempre buscando atender dentro de um planejamento. Então, o planejamento é o recurso utilizado por um administrador de empresas para poder tocar seu negócio, para poder gerar resultados no seu departamento, né? Então, essa é a racionalidade que o administrador precisa obter e exercer, né? Então, sempre pensar no presente, né, projetando o futuro, mas sempre com base em planejamento. Então, essa é a função racional do gestor e não da empresa. Então, como princípio jurídico, né, nós temos aí a função social e não racional, tá? Então, a última aí era uma alternativa falsa. Então, a resposta correta, né, foi a alternativa C, né? Alguma dúvida, pessoal? Levanta o dedo aí, viu? Tá bem esclarecido? Sim, sim. Da minha Legal. parte, sim. Obrigado, Matheus. Vamos lá na pergunta número 5, né? Ao utilizarmos o termo, né, empresário, estamos nos referindo àquele que não exerce profissionalmente, né? Já começou errado aí, né? Porque o termo correto para empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada, né? Então, tem de existir por trás do oferecimento de produto ou serviço para a sociedade, né, uma pessoa jurídica profissional, tá? Por isso que está inserido no Código Civil, no artigo 966, e não aquele que não exerce, sim aquele que exerce, né? Assim deve a pessoa física cumprir aquelas exigências, né? Então, se a gente fizer uma associação de palavras, que isso é importante dentro das perguntas do modelo ENAD,
né, vocês vão ver que a definição da letra A, né, já contradiz o primeiro parágrafo. E o que, que nós vemos na letra A? Ser profissional. Né? Então, aqui é uma questão de atenção e não somente de ter domínio do conteúdo. Né? Claro que isso é importante, porque senão não conseguimos distinguir o primeiro parágrafo do segundo, mas se tivermos noção de que a atividade é profissional, obviamente teremos aí a primeira afirmativa falsa e a segunda verdadeira. Tudo bem, pessoal? Beleza. Beleza. Número 6, característica da sociedade anônima, né? Então, não existe limitação da responsabilidade pessoal, né? Quer dizer, como eu tenho ações que são circuláveis, né? Então, não existe essa limitação de responsabilidade pessoal de acionista, né? Impossibilidade de integralização do capital, né? Está errado, porque existe sim essa possibilidade. Arquivamento de atos constitutivos no registro público da empresa. Uma sociedade anônima, ela é regida pela CVM, né? O Conselho de Valores Mobiliários. Direito a voto na Assembleia Geral proporcional à participação do capital social, publicação dos contratos e garantia de participação dos acionistas minoritários, né? Então, nessa possibilidade também está equivocado. Então, nós temos aí a letra B, né? O capital dividido em ações circuláveis, né? Porque se é um capital de bolsa de valores, né? Ele é circulável, né? Limitação da responsabilidade pessoal dos acionistas, mas para pagamento de dividendos, né, que é o termo correto de distribuição de lucros, né, chama de dividendos. E tudo isso dentro do instrumento civil da lei, né, aqui está errado, é 6.404, tá, de 76, desprezem esse número zero final aí, é 6.404. Tá? Da Lei de Sociedade por Ações, tá? Essa também eu percebi que a grande maioria também não teve problema em responder. Se tiverem dúvidas, por favor, me interrompam a qualquer momento, viu, pessoal? Beleza. Número 7, aí era uma questão de preenchimento de lacunas, né? Então, a responsabilidade, né, no caso subjetiva, está associada ao ato culposo ou danoso, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade subjetiva, é algo que não tem assim, tanta facilidade de se identificar a causa, por isso que se chama subjetivo, tá? Então, ato culposo, aquele que não tem a intenção de causar nenhum tipo de prejuízo, né? Ou danoso, que no termo penal, né, tem o nome de dolo, tá? Então, ao contrário da subjetiva, a objetiva, a responsabilidade objetiva, é o ato praticado pelo agente diretamente relacionado. Então, existe muito mais facilidade de se identificar a culpa ou o dano, né, a partir dessa responsabilidade objetiva. Professor, Pois não. eu fiquei na dúvida, né? Aí eu pesquisei no livro isso daí. Bom, mas quando se refere, né, a dolo, é quando a pessoa não tem culpa daquele ato, é isso? É Ou é o o contrário. contrário? É o Ao contrário, né? contrário. Isso. Ah, tá. Então, Quando existe dolo, é quando existe intenção. Ah, tá. Beleza. E o culposo não. Fechou. É só lembrar de homicídio. É verdade. Então é que eu confundi com a do doloso, né? Aham. E confundindo com eu confundi nesses dois. Mas beleza. Essa analogia está correta, viu, Matheus? Matheus é monstro. Aí é por sua conta e risco, viu, Hector?
Ô, louco. Depois você se acerta com o Matheus aí, viu? Fechou. É nóis, valeu. E a 8, Hector, olha só que interessante. Quando falamos de culpa, estamos falando na produção de um resultado que não foi almejado. Então, você tinha na pergunta 8 a resposta da sua dúvida. Uhum. Tá vendo? Já o dolo é a intenção do agente em produzir resultados. Uhum. Entendeu? Agora, levando em consideração sobre a responsabilidade civil, né? O único que não atende aí, não sei se vocês fizeram essa pesquisa, né? Cabe ao agente a reparação, né? Então, a finalidade máxima consiste no ressarcimento do dano sofrido, Uhum. buscando a reconstituição. Eu não sei se vocês tiveram ou ainda têm dúvidas a respeito desse termo em latim, status quo ante. Alguém teve dúvida? Porque se alguém tem dúvida, eu posso explicar. Ô, professor, eu acho melhor você explicar que eu não lembro mais, não. Eu pesquisei lá no dia lá, mas eu pesquisei pelo livro, eu não cheguei a pesquisar no Google, não. Mais alguém? Eu pesquisei no Google, mas também não lembro. Matheus tá falando. Você Uhum. pesquisou no Google? Eu pesquisei no Google. Ah, tá. Então, olha só. Quando alguém sofre um prejuízo, ele sai do seu estado de origem, né, que é estar tranquilo, sem esse prejuízo, e quando ele adentra ao prejuízo, no caso, ele muda totalmente o seu status naquele momento, Uhum. tá? Então, quando a gente fala reconstituição do status quo, é tentar reconstituir o estado original antes do prejuízo. Ah, beleza. Entendeu, Matheus? Sim. Demais alunos tiveram dúvida, entenderam ou não? Entendemos, sim. Sim, sim. Então, é tentar minimizar, mitigar ao máximo o sofrimento, o prejuízo, tentando te levar ao estado original. Quer dizer, poxa, eu vou ter ressarcimento, opa, legal, pelo menos eu já não sofro tanto. Ah, claro que em todas as situações existe uma perda, né? Mas isso na reparação tenta se diminuir ao máximo essa perda. É isso que significa o status quo ante, né? Tentar reconstituir um estado original, fazendo com que a pessoa ou as pessoas elas não sintam tanto prejuízo pelo dano causado. E aí vem a prevenção de danos, punição e alguém chegou a pesquisar punitivis damages? Sim ou não? Se alguém disser que quer que eu Não. explique, eu tento dar um exemplo. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Emily. É legal explicar um pouco, porque foi muito difícil para achar esse no livro também, Ah, e até no AVA, um exemplo, né? Então, uhum. pode ser que a gente tenha chutado ou tentado pensar o que seria mais ou menos, mas não tem um exemplo que a gente possa usar de referência Eu vou para dar, entender. eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia, né? A grande maioria acredito que seja motorista, né, de veículo, né? Se não for de motocicletas, não importa. Mas a multa de trânsito, ela não é uma infração? Sim ou não? Sim. Sim. Essa punição não gera um prejuízo? Sim. Sim. Então, o punitivis damages é mais ou menos o seguinte: além da multa que você vai ter que pagar, você ainda tem mais um adicional. Alguém poderia dizer qual é a repercussão de infringir, por exemplo, a lei do trânsito? O que Você fala acontece?
O que acontece de É, adicional, de prejuízo, além de ter que pagar a multa? os É, vai pontos na Pontos na carteira? carteira. Os na pontos na carteira. carteira. É isso mesmo. É isso que é o Aí, punitivo da Magis. Entendendo ou não? sim, Sim. professor, é como se tivesse um limite para a situação, né? Não é isso. É o que está escrito aqui. Consiste em uma parcela adicional de condenação, Aham, visando cada vez mais desestimular a infração. Então, além do consumidor, por exemplo, ter o produto comprado com defeito ou com vício, ter o seu produto trocado, existe a possibilidade de ter ainda, por exemplo, uma punição por. Existe um termo jurídico que me fugiu à memória, constrangimento. Tem outro termo que, se eu lembrar, eu falo, tá? Então, é sempre algo adicional àquela condenação vigente, para justamente desestimular, entendeu? Poxa, eu vou ter que pagar o prejuízo e ainda vou ter que arcar com mais uma despesa. entendi. Ah, já Entendi agora, professor. veio as palavras na cabeça. Já ouviram falar em danos morais? Sim, Sim. Então, é a parte subjetiva da responsabilidade, né? Porque como é que a gente quantifica dano moral? Agora, entendi. quando eu tenho que pagar, ressarcir o valor que você me pagou, né? Isso é o subjetivo. Desculpa, o objetivo da minha responsabilidade, porque eu tenho que pegar do meu dinheiro e te pagar, te devolver, no caso. Mas e se o consumidor entra com uma ação de danos morais? Essa é a parte subjetiva que eu queria que vocês entendessem da responsabilidade subjetiva e objetiva. Entenderam ou não? Sim, professor, agora ficou mais claro. Tá mais claro, né? Aham. Eu tô achando que você tem algo contra os escurinhos. Oi? Eu, Não, brincadeira. eu, eu sou a Aí é escura, tá? sacanagem. Então está tudo mais, vamos dizer. E o nexo causal, né? O estabelecimento da relação entre a conduta do agente e o resultado. Então, no caso da responsabilidade civil, né, nexo causal não está inserido no tema culpa, né? E sim como um pressuposto dessa responsabilidade. Então, estava lá no livro, bem explicado, né? O nexo causal ele não entra como uma função da responsabilidade civil. Então, essa eu precisava pensar bastante, além da consulta ao material didático. Na pergunta 9, com relação a protesto de títulos, né? Então, o protesto será registrado no 5º dia útil. Esse aí não é a verdade, né? É até a partir desse dia. O segundo inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto. Essa é uma afirmação correta, né? Terceiro, protesto é ato não solene, muito pelo contrário, ele é solene sim, porque ele requer registro disso. E o número 4, antes da lavratura, ou melhor, antes do registro do processo, né, o apresentante poderá retirar o título desde que pago as taxas, né, que tecnicamente chama-se de emolumentos, né, e por isso é muito interessante uma orientação que eu dei para vocês em sala de aula, que existem termos técnicos que um bom dicionário de língua portuguesa ele resolve qualquer dúvida, né? Então, emolumentos é taxas de registro, taxas, enfim, taxas em geral, né? E demais despesas. Então, a resposta correta era a letra C, né? Os itens 2 e o item 4, que estariam corretos dentro da questão das proposições acerca dos protestos de título. E, por fim,
né? Essa era a pergunta correta. A propósito, como nós falamos, da responsabilidade subjetiva para indenizar dano moral, né? Então, o item 2, perdão, o item 1 é o certo e o item 3 é o que estava extremamente errado. Então, pessoal, alguma dúvida com relação à prova? Não. Ficaram satisfeitos com o resultado da prova? Sim. Fizeram todas as atividades de todo o conteúdo da unidade 1 e 2 para ficarem tranquilos agora com relação ao segundo bimestre? Sim. 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 Que bom, que bom. Né? Fico muito satisfeito. Muito importante. Desculpa, Gabriela, não ouvi. Gabriela, queria falar alguma coisa? Não, desculpa, é que minha família está assistindo aqui do lado. Perdão. Mande um abraço para todos eles aí, tá bom? Você, como representante da sala, como é que você viu essa prova? Foi satisfatório? Como é que foi? Sim. Foi Gostei. bem. Foi boa a prova, gostei. Gostei, você foi muito O resultado da prova. monossilábica. Não teve ninguém reclamando aí para você? Só de outras matérias, dificuldade essa, não refere às questões, pelo menos. Né? Então, da disciplina Direito Empresarial foi tranquilo, então. Administrar a insatisfação ou satisfação? Sim, não teve insatisfação, eu acho. Falem agora o cálice para, pelo menos até o final do semestre. Então é isso, pessoal. Vou só tomar uma aguinha aqui. Só um minutinho, por favor. Ok, agora a garganta está devidamente lubrificada. Então, gente, passada essa primeira fase ou melhor, primeiro bimestre, né, nunca é tarde para se orientar, né? Quer dizer, se disciplinem, entrem na sessão, façam as atividades, remetam essas atividades para mim. Vou reforçar o meu pedido. Quando vocês enviarem as atividades para mim, mandem com identificação no arquivo, com o nome completo, o nome da disciplina, só para não ter problemas futuros, né, na análise, porque eu tenho recebido alguns materiais que não vem nem o nome do aluno, a gente sabe o nome do aluno pelo e-mail, né? E muitas vezes não dá para a gente entrar no trabalho para digitar o nome do aluno. Então, me faça essa gentileza, porque aí fica mais fácil, né, de quando quando eu for buscar lá no meu arquivo, né, ter facilidade para identificar o aluno. Então, agradeço aqueles que já vêm fazendo isso e que me facilita muito a vida. Então, para início de segundo bimestre, nós vamos entrar um pouco mais, deixamos um pouco mais a parte conceitual de empresa, empresário, responsabilidades, dano, culpa, enfim. Passamos a ter um olhar um pouco mais direcionado para o consumidor. Então, a unidade 3
ele vai tratar dos direitos do consumidor e principalmente os reflexos dessa relação comercial, né? Além das relações físicas e virtuais, porque vivemos num mundo tecnológico onde grande parte do comércio é feito via internet, né? Que é o chamado e-commerce. E nós sabemos dos riscos, né? Também sabemos das facilidades, né? Da logística de se comprar qualquer tipo de produto, né? Dentro da nossa residência. Então, existe toda esses impactos, né? Que direto ou indiretamente influenciam na relação de consumo ou até mais ainda no comportamento de consumo e comportamento do consumidor. Existem aí disciplinas, áreas do conhecimento que buscam entender, buscam relacionar, identificar, né, justamente o comportamento do consumidor para poder oferecer aí produtos e serviços que atendam essas conveniências e essas necessidades de consumo. Então, na seção 3.1, né, a gente vai falar um pouco de propriedade industrial e seus reflexos. E aí, né, seguindo aí a trajetória da unidade 3, semana que vem vamos falar um pouquinho sobre conhecendo o consumidor, seus direitos e deveres. A gente vai falar um pouquinho sobre Código de Defesa do Consumidor. A partir dessa sessão, as relações de consumo e práticas que são consideradas abusivas, né? Então, nós vimos lá nos princípios jurídicos da livre iniciativa, livre concorrência, de que toda e qualquer atividade organizada, ela precisa seguir aquilo que está escrito no Código Civil, que são atividades lícitas. E quando nós falamos em atividades lícitas, nós estamos falando de tudo aquilo que é possível fazer, né? E o ilícito, né, ele entra aí como uma propriedade onde a prática abusiva está inserida dentro da ilicitude, né, juridicamente falando. E o 3.4, vamos finalizar a unidade 3, falando sobre sistemas de responsabilidade. A unidade 4, né, já dá uma ênfase um pouco maior na condição do Estado. E quando eu falo Estado, é país, é o próprio Estado e município, que procura, vamos dizer assim, incentivar e estimular o empreendedorismo no Brasil. Então, as empresas, elas possuem uma condição, aliás, na realidade, duas condições, né? Que é o próprio título da unidade 4. A falência, né, ou a recuperação judicial de qualquer empreendimento. Então, o Estado, ele considera todas as possibilidades, desde que acordadas, para que nenhum negócio ele se extingua, né, por falta de esforço conjunto. Então, existem N possibilidades das empresas, né? Nós estamos passando por um momento atual muito favorável a esse tema, né? Na verdade, empresas estão passando por sérias dificuldades financeiras, porque a nossa economia está, vamos dizer assim, está lenta, não estou dizendo que está parada, mas ela está lenta, causando muitos prejuízos às empresas, né? Empresas demitindo, empresas com seu poder de renda diminuído a cada instante. Então, não se pode pensar em não ter condições de fazer os pagamentos uma forma de poder extinguir essa empresa e vida que segue. Não. O Estado, ele tem a obrigação de poder prover recursos contratados para que, se houver objetividade comum, vontade, constância de propósitos, que essa empresa, ela atenda a um dos primeiros princípios que eu comentei com vocês, que é o princípio da continuidade do negócio.
né? Então, não se espera nada além do Estado que ele dê condições para que, no momento de infelicidade econômica, ela consiga respirar e poder, devagarzinho, poder retomar as suas atividades. Então, a falência é a recuperação judicial da empresa, não, da empresa, tá, pessoal? Então, quando o slide for para lá, ele vai com empresa, tá? Fiquem tranquilos. Então, nós temos aí duas partes, né? Seção 4.1 vai falar um pouco de falência e os reflexos. É um tema um pouco extenso, então precisou-se aí de duas sessões. Recuperação judicial e extrajudicial, né? Então, eu posso ter aí o retorno da minha atividade econômica, né? Seja no antes de um ajuizamento judicial ou até decorrente a uma judicialização dessa demanda, né? Então, as coisas vão acontecendo e vai chegar o momento que eu tenha condições de poder sanar as minhas despesas e aí ter condições de poder retomar essa minha atividade, né? E a desconsideração da personalidade jurídica, né? Quando a empresa deixa de ser considerada uma empresa jurídica. Então, esses são os dois últimos conteúdos que nós vamos tratar ao longo desse segundo bimestre e, quiçá, né, torço bastante para que a gente consiga ter aí muito mais condições de aula presencial, né, e poder tratarmos isso, né, na sala de aula com todos vocês. Então, iniciando aí o conteúdo, né, sessão 3.1. Então, eu queria que vocês acompanhassem comigo, né, para podermos tirar dúvidas caso apareçam, né, surjam em vocês. Mas o que é uma propriedade, né? Quer dizer, quando é que no direito empresarial eu posso dizer que eu sou proprietário, né? No momento em que eu puder gozar e dispor das coisas de modo pleno, com exclusividade, de acordo com as licitudes, né, os limites e obrigações impostas no ordenamento jurídico. Então, eu posso dizer que eu sou dono, que eu tenho propriedade quando, né, eu tiver a posse, né, plena de algo, né, em que eu posso dizer é meu, né, com exclusividade. Então, a propriedade, ela leva em consideração o fator exclusividade, que eu gostaria que vocês, em suas anotações, deixasse isso frisado, tá? Para que vocês tenham isso esclarecido na cabeça de vocês, tá? Propriedade intelectual, tá? Então, área do direito que garante, eu deixei em negrito, tá? Garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja, né, nas áreas industrial, científico. Eu me enquadro nesse terceiro item aí, literário, né, porque todos vocês sabem que eu tenho livros publicados, e essa propriedade intelectual, ela só se caracteriza por propriedade intelectual quando você tem contrato, né, assinado, estipulado com o veículo de comunicação, no caso das editoras, né, e outros. E, além disso, né, registro na Biblioteca Nacional, que é no Rio de Janeiro, né? Por isso que a maioria dos livros tem na sua contracapa uma inscrição que é um número de registro, chamado ISBN. Então, aquilo é a certidão de nascimento de propriedade intelectual, né? Então, ou artístico, né? O direito de obter recompensa pela própria criação. Então, eu sou contratado por uma editora que me paga periodicamente pela comercialização dessa produção intelectual, que no meu caso é o livro, tá?
E existe aí uma organização, que não é brasileira e sim mundial, que congrega todo esse conjunto de regras, né, estipuladas para poder criar aí o segmento da propriedade intelectual, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI. Então, a propriedade intelectual, ela é dividida em duas categorias: a propriedade industrial, tá? E os direitos autorais, que é onde eu me enquadro, tá? Então, aí existem exemplos, né, que vocês podem aí depois, num determinado momento, pesquisar com mais calma, tá bom? E, por favor, gente, dúvidas, me interrompam a qualquer instante. Direito industrial, tá? Ele está no ramo do direito comercial. Então, existe a lei que fundamenta esse direito industrial, né? É o artigo 2º. Então, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tá? Então, alguém já ouviu falar em patentes ou registros de marcas? Sim ou não? Sim. Obrigado, Gabriel. Sim! Muito obrigado, né? Eu sinto falta da voz de vocês, viu? Então, patentes de invenções e de modelos de utilidade, quando a gente fala de utilidade, é para desenvolvimento tecnológico, né? Registro de desenhos industriais e registro de marcas, né? Que nós vamos ver mais à frente, que é o INPI, né? Mas aí deixo para mais para frente a gente comentar a respeito. Olha ele aqui. Então, o organismo que rege toda essa situação de direito industrial é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Que garante ao autor a exclusividade de exploração comercial. Então, é bom que se diga que tem muitos inventores que não registram seus inventos e que, por um motivo ou outro, uma outra pessoa tem a mesma ideia ou sequer, enfim, não penso de forma contrária, mas vai lá e registra. E a partir do momento que há o registro desse invento, né, ele passa a ter exclusividade de exploração. E muitas vezes o inventor original, por não conhecer ou não realizar o seu registro, ele passa a não ter a exclusividade. E se for utilizar dessa propriedade industrial, ele vai precisar pagar royalties, né, ou a chamada comissão, para aquele que fez o registro, tá? Então, esse registro é uma concessão de direito, então o órgão, o INPI, ele concede o direito ao autor, e aí o INPI não faz juízo de valor de quem fez, quem inventou primeiro, mas sim de quem fez o devido registro, né, para dar justamente esse valor jurídico e a concessão do direito ao autor por meio de documento, né, o certificado, tá? Então, isso é bom que se diga que tem muitas pessoas que desconhecem a presença do INPI para poder se tornar, de fato e de direito, né, o autor da exclusividade para explorar, né, comercialmente essa sua criação. Patente de invenção, né, ato original e inventivo, é um produto ou processo que atendam aos requisitos de atividade inventiva, né, eu coloquei em vermelhinho aí. Novidade de aplicação industrial, tá? Então, toda patente original, ele traz essa novidade de aplicação, mesmo sendo de continuidade de processo. Eu posso ter aí um processo, um produto já inventado, mas que pelo meu ato original, eu venho a melhorar
então eu passo a ter domínio, concessão de direito pela novidade, não pelo produto original, tá? Eu esqueci de falar que esse registro, eu também esqueci de falar, mas é bom que se diga, né, que todo registro, todo ato jurídico, ele precede pagamento de emolumentos, que são as taxas, para que você tenha direito a essa concessão, né? Então, a partir do momento que é feito o depósito e protocolo, a validade normalmente é de 20 anos, tá? Que você tem esse direito. Passados 20 anos, expirado esse tempo, se você não o renovar, se vier uma outra pessoa, essa outra pessoa passa a ter o direito sobre aquele invento inicial, tá? Então, a patente de invenção, eu procurei trazer alguns exemplos, né? Que é a evolução do telefone, tá? Então, cada evolução, né, existe aí o que é chamado PI, que é uma patente de invenção. Então, vocês veem desde Graham Bell até a geração dos celulares, cada modificação, ela tem essa finalidade, né? Quer dizer, o que foi melhorado? Então, essa melhoria passa a ser a patente ou ter o registro, o certificado de patente de invenção, tá? Patente de modelo de utilidade, né? Então, objeto de uso prático, né? Ou parte deste de aplicação industrial, que apresente uma nova forma ou disposição, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Então, nesse caso aqui, a validade do registro é por 15 anos, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, do antigo ferro de passar roupa, que foi dada a patente de invenção do seu criador, e aí alguém que pensou no futuro, ou no presente ou no futuro, e trouxe, né, para a modernidade, né, novas funcionalidades, temperaturas e assim por diante, vapor, tá? Então, isso é a chamada patente de utilidade. Tem alguma dúvida, pessoal, com esses exemplos? Professor, eu tenho. Pois não. Bom, então, resumindo, né? A patente de modelo de utilidade é quando você adiciona funcionalidades a um produto que já existe, é isso? Perfeitamente. Incrementa o produto. Diferente de patente de invenção, quando não existe nenhum produto similar. Certo, beleza. Tá? Fechou. Mais alguém? Ô, professor, agora me veio outra dúvida. Pois não. Como é que funciona a questão do registro, desse produto que já existe e quando eu incremento ele? Aí que eu já... Esse aqui, ó, patente de invenção no próprio NPI. Se você comprovar que você está trazendo melhorias na funcionalidade de qualquer projeto já existente e que isso ainda não existe, você pode ter direito a registrar essa sua melhoria como patente de invenção. Para isso, existem uma série de formulários, inclusive desenhos, que precisam ser feitos para provar isso, entendeu? Tá. E aí o INPI, ele vai fazer uma busca, uma avaliação, uma pesquisa, para saber se no território nacional não existem ainda invenções funcionais, né, iguais ou parecidas com a que você vier a sugerir. Beleza. Tá bom? Beleza. Ô, professor, é a Jane. Isso também vale para esses modelos novos de veículo, que eles, assim, reajusta para melhoria? É a mesma coisa? Veículos também. Por quê? Porque ele vem trazer funcionalidade a algo que já existe. Por isso que é um modelo de utilidade. Olha o que está escrito aqui em vermelhinho, ó. Objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição, que resulte em melhoria funcional.
Entendi. Obrigada. Como é que eu posso dizer? É sempre importante haver o registro para que outros domínios não se apoderem dessa invenção. Professor, Oi. agora me veio outra dúvida. Desculpa aí. Não precisa se desculpar, não. Mas, então, vamos supor, por exemplo, acho que a Jane, né? Acho que ela deu o exemplo do carro, certo? Então, vamos supor... Não sei quem que tá falando, né, professor? Não parece o nome da pessoa, né? Você sabe que você é a Jane. Eu provoco vocês. Eu sei. Mas vamos supor aqui, ó, usando a lógica, né? Que eu tenho um carro, né? Vamos supor, um carro um Fusca. Então, o Fusca, a utilidade dele, qual que é? Me levar para todos os lugares que eu quero ir, certo? Tem, enfim, os adicionais, etc. E vamos supor que eu tenho outro carro que faz o mesmo processo e faz as mesmas funcionalidades. Isso daí não entraria... como que faz, né, o processo de diferenciar essa invenção, né, para quando se relaciona à patente? Só pelo modelo, só pela marca do produto? Então, aí nós vamos discutir mais à frente a questão de registro de marcas. Porque você pode ter a montadora A e a montadora B. Certo. Você tem produtos similares, mas cada uma tem concessão de direito de fabricar um determinado modelo. Esse modelo sugere desenho, especificações, registros, peças. Cada peça de um veículo, por exemplo, ele é registrado. Você entendeu? Então, Só um minutinho, Jane. Cada marca é responsável por apresentar para o INPI, né, as suas melhorias, desde que cumpra requisitos internos do próprio Instituto. Entendi. Nesse caso aí... Pois não, Jane, pode falar. Não, assim, as melhorias, assim, em questão de ar-condicionado, em funções, assim, a benefícios da inclusão, né? Isso, nesse caso aí que a gente está falando, isso. Que nem o novo Onix agora, No modelo de utilidade são inclusões. Isso. Então, mas nesse exemplo que você passou aí do veículo, foi nesse sentido que eu falei, melhoria em questão, assim, a benefício do consumidor mesmo, em si no carro, não marcas. Então, por isso que eu te disse, uma montadora, ela fabrica um veículo para oferecer para a sociedade, correto? Então, ela precisa atender aos requisitos, não somente de marca, de registro de peça, registro de componentes. Além disso, tem os registros de segurança, por exemplo, entendeu? Mas toda vez que houver qualquer modificação de funcionalidade naquele produto, ela precisa informar isso e obter o registro disso. Porque ela precisa seguir algumas regras estipuladas, entendeu? Entendi. Agora, como eu havia dito anteriormente, o INPI, ele faz uma análise, né, antes de conceder o direito, para saber se aquela funcionalidade existe previsão, se aquilo realmente pode ser feito, e aí sim concede o direito. Entenderam, pessoas? Sim. Então, vamos tirar o ferrinho de passar roupa. E quais são os requisitos de acordo com essa lei que eu referencio aí, tá? Então, precisa apresentar novidade, como eu disse, né? Não pode existir plágio, tá bom? Entenderam ou não? Fazendo uma análise para nossa área, tem que ser novidade, né? A atividade e a funcionalidade precisa ser inventiva, né? Que decorre da novidade.
a aplicação, então a aplicabilidade, quem vai, né, deferir, quem vai dar o aval é o próprio INPI, né? E desimpedimento, né? Impacto na moral, os bons costumes e na saúde pública. Então, não se cria nada, né, que venha causar qualquer tipo de prejuízo, seja na moral, os bons costumes, né, e na saúde pública. Então, esse é um dos impedimentos. Opa! Entenderam essa parte? Então, foi o que eu disse a vocês. Tudo tem que ser feito de acordo com regras estipuladas, e os principais requisitos são esses. Então, entendam que para cada item como novidade, abre um leque de requisitos que precisam ser cumpridos para ser considerado novidade. Atividade inventiva, para ser considerada atividade inventiva, precisa seguir uma série de situações para chegar, enfim, e aí por diante. Tá? Seguindo, desenho industrial. Também está na lei de patentes e invenções. Então, a forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo. Prestem bastante atenção. Novo e original na configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Eu coloquei aí 2 desenhos para vocês, só para vocês entenderem, né, que antes de se construir, por exemplo, uma engrenagem como essa, né, o que precede a engrenagem são os desenhos e especificações técnicas, né, que vão ser analisados para saber se existe funcionalidade naquele produto que se quer fabricar industrialmente, tá? Da mesma forma, eu coloquei aqui do lado um sapato. Então, percebam que até para fabricar um sapato é preciso ter especificações, né? Configuração do calçado, enfim. Tudo isso precisa estar dentro dos padrões e normativas do próprio Instituto Nacional. Tá? Eu acho muito interessante, por isso que eu aprecio muito, né, quando eu exijo de vocês, no caso, né, não foi o caso esse semestre, só o grupo do Hector e da Emily que tiveram essa possibilidade, né, seu Hector, de fazer uma apresentação. É isso aí. Mas, da mesma forma que eu trago para vocês exemplos, eu exijo. Por quê? Porque todos nós aprendemos melhor quando temos exemplos. Né? Eu aprendi melhor assim e sempre tive feedback positivo, né, de que com exemplos do nosso dia a dia a gente pode melhorar a interpretação sobre determinado tema. Não sei se vocês concordam com isso, gostaria de ouvi-los. Concordo também. Vocês são favoráveis a isso ou não? Sim, concordo, professor. Muito bom. Vamos lá. Eu também. Passei pelo apuro, mas eu concordo. Obrigado. Requisitos para o registro, né? Não muda muito, né? Novidade, originalidade e desimpedimento, tá? Agora falar de marca, né? Então, obrigado. Então, marca é um símbolo que tem como função, muito obrigado, identificar e diferenciar produtos e serviços. Então, grifem bastante essa palavra aqui, ó, diferenciar. Tá? Então, uma marca, ela só é criada ou registrada a partir do momento que ela se diferencia das outras marcas. Representa a essência da empresa, sendo um bem de valor intangível. Carrega traços. Pois não? Tiago, quer falar? Tiago?
Acho que ele não quer falar. Então, carrega traços sobre o que é a empresa e qual é a sua missão. O que significa tudo isso? Mesmo uma marca, quando ela é criada, também precisa seguir uma série de normativas do próprio NPI. Então, tudo isso que eu coloquei para vocês em tópicos aqui são perguntas que são feitas pelo próprio NPI em formulários que precisam ser respondidos, além do desenho, além da arte, além de tudo que se queira em termos de marca, tá bom, pessoal? Classificação de marcas, né? Então, número 1, marcas nominativas, né? Onde nós encontramos aí no mercado e sabemos pelo nome, né, do que se trata, né? Trouxe aí 2 exemplos para vocês verem. Então, isso são marcas nominativas, que trazem aí traços do próprio nome ou nome fantasia da empresa que é constituída. Temos as marcas figurativas, né? Então, eu não preciso de muito empenho para poder definir, né, o nome de cada figura que eu tiver pela frente, necessariamente, tá? Então, carregando o DNA, trazendo aí a estrutura, e a gente sabe, né, que a repetição de imagens que nós temos, acabamos por decorar aí toda a essência e tipo de produto que oferece, tipo de serviço e assim por diante. As marcas mistas, né, é um conjunto de desenhos, né, e o próprio nome, né, que dá, vamos dizer assim, uma identidade, como está escrito aqui, né, uma identidade visual forte. Em qualquer lugar que você passe, você vendo essas marcas, mesmo de longe, você já tem a noção exata de qual é a atividade econômica e produto ou serviço que ofereço. As marcas tridimensionais, né? Então, aí vocês são muito jovens, não sei se chegaram a conhecer esse chocolate, né? Mas em termos tridimensionais é porque a configuração é triangular, que mostra aí uma diferenciação em relação aos demais produtos à base de chocolate. E essa garrafinha não precisaria ter escrito o nome para saber qual era a marca desse produto. Requisitos para o registro, também, né, uma coisa que é importante, não pode haver coincidência com nenhuma marca que já exista, que seja forte no mercado, né? Então, marca notória é uma marca já consolidada, já posicionada no mercado, então não pode ter nenhuma coincidência. E nós vemos aí várias marcas querendo copiar outras marcas que já são muito famosas, né? Mas isso tudo tem legislação específica, as empresas muitas vezes correm o risco, mas enfim, né? Como eu disse para vocês, o direito, ele cria um ordenamento jurídico para regular, né? Mas ao contrário da regulação é a disciplina, né? Que são as penalidades que todos nós sabemos. Aí estão as penalidades decorrentes de crimes contra patentes, desenhos industriais, tudo fundamentado nessa Lei 9.279, né? Uso de invenção sem a devida autorização, né? E quando nós falamos de autorização, estamos falando do Instituto Nacional de Patentes. Fabricação sem a devida autorização, né? Então, nós estamos falando aí de crimes contra, seriam as ilicitudes, né, que eu gosto muito de frisar, que são as penalidades. E por fim, né, cadê? Não, já acabou. Ah, não, perdão. Penalidades decorrentes contra a marca, né, reproduzir sem a devida autorização, e a concorrência desleal, utilização de práticas comerciais ilícitas, né, como eu disse anteriormente. Aqui também eu vou corrigir, não é práticas, é práticas, tá? Mas, de qualquer forma, esse foi o conteúdo da sessão 3.1. Gostaria de ouvir-nos agora com relação a esse conteúdo, se foi bom. Segundo bimestre começamos bem ou começamos mal? Abram a voz, pessoal. Oi, é muito interessante
estudar isso, porque, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas quanto. Eu já vi estudos que, por exemplo, marcas que têm cores vermelha chama atenção, que é de alimentício, chama mais atenção se você tiver vermelho na marca. Se der para perceber, marcas de restaurantes, por exemplo, tem as cores vermelhas. Se, por exemplo, pessoas que fazem um restaurante de bairro e colocam a referência de McDonald's, por exemplo, faz um Mac em nome estranho, porque aqui no meu bairro já teve uma vez. Isso sim. Então, Emily, é tudo decorrência de, vamos dizer assim, conta e risco, né? Então, tem muitos empreendedores que correm riscos, né? Muitas vezes a fiscalização ela não é tão atuante, mas o importante é saber que existe penalidades. E se você tiver dúvidas, eu sugiro a você entrar nessa lei aqui, ó, 9.279 de 96, porque lá explica bem melhor o que seriam essas penalidades, entendeu? Tá, eu vou dar uma olhada, te dar um... Por favor. Restante dos alunos, como é que foi esse início de bimestre? Foi bom? Eu acho que agora a gente vai ter mais disciplina, sabe? Porque antes a gente estava meio perdido. Tá certo. Fala, seu Hector. Então, professor, eu acho que vai ser até melhor. Por quê? Porque a gente está pegando do início, né? A gente está tendo as aulas do início. Então, pelo menos pelo meu ponto de vista, né? Eu tenho que falar por mim. O que quebrou um pouco as pernas, assim, né? Desculpa a expressão, é que a gente começou, né? Tipo, aula presencial e depois teve que ir para online, então você tem que se adaptar ao que está acontecendo, né? No momento. Então, acho que isso aí dificultou um pouco para todo mundo, né? Mas acho que vai ser mais tranquilo em relação a esse bimestre. Inclusive para nós, professores, também, né? Então, sim. é tudo uma questão de adaptação. E mais do que isso, acho que é um pouquinho de boa vontade. É isso aí. Infelizmente, quando se fala em EAD, quando se fala em virtual, né, a reação é um pouquinho diferente, né? Mas a aula de hoje foi boa, não foi? Como é que vocês acham isso? Foi muito boa, foi bem explicativa aí. Os exemplos, com transparência, né? continuar? Com os exemplos. Show de bola. O exemplo é mais fácil de até entender, assimilar o que você está explicando com o exemplo. E a gente consegue criar mais exemplos aqui, não. Pelo menos eu consigo fazer isso, né? A gente consegue ter essas referências aí do dia a dia. Então tá bom, gente. Fico muito contente. Mais uma vez, quero lembrar, eu quando falei, talvez não tivessem todos aqui, mas a média geral da sala foi 8,57. Fiquei muito satisfeito. Então, quero parabenizar vocês todos e vamos em frente. Não deixem de acessar o portal, não deixem de fazer as atividades. Quero crer que daqui uma hora, no mais tardar, eu já vou postar lá para vocês, tá certo? E contem comigo e mandem as atividades com identificação de nome e disciplina para facilitar a minha vida, tá bom, gente? Fechou. Um grande abraço e beijo para todos vocês aí, tá bom? Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, Até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite aí. Tchau, gente.